saiu agora a carta do Banco Central, a carta do BC explicando a alta da inflação. O Banco Central divulga a carta aberta explicando a alta da inflação. Você vê aí já na sua tela. Eu vou destacar já de saída, a carta é grande, mas ela traz bem detalhadamente os principais pontos que levaram a gente a ter uma inflação em 2021 de 10%, 2 dígitos, a mais alta em 6 anos. Olha o que diz aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explicando. Os principais fatores que levaram a inflação em 2021 a ultrapassar o limite da meta foram os seguintes: forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda local, em especial os preços de commodities. O que mais ele diz? Bandeira da energia elétrica. Vamos lembrar que a gente teve uma crise hídrica brabíssima, a pior dos últimos 90 anos, o que levou o governo a acionar uma série de termoelétricas. Vem para cá, já pode colocar a Renata Agostinho e o Gustavo Uribe aqui comigo, Edu. Isso também elevou o preço da conta e está elencado aqui pelo presidente do Banco Central. Desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais. Diz ainda Campos Neto, as pressões sobre os preços de commodities e nas cadeias produtivas globais refletem as mudanças no padrão de consumo que foram causadas pela pandemia, com uma parcela proporcionalmente maior das demandas direcionadas para bens e impulsionada por políticas expansionistas. O que ele está dizendo aqui é que houve ali uma demanda muito forte num curto período de tempo para uma série de produtos e que houve um desbalanceamento, digamos assim, entre as relações, entre o crescimento, por exemplo, a falta de mão de obra, né, para alguns setores que expandiram na pandemia acima do que era esperado, houve ali novas demandas, né, e isso desequilibrou a economia. Renato, uma coisa que quando ele fala aqui de commodities, uma que ele dedica bastante tempo para explicar é, inclusive, o papel do petróleo, dos combustíveis nesse preço. O presidente do Banco Central chegou a colocar ali um gráfico mostrando o que foi que aconteceu com o preço do barril. Segundo esse gráfico, ele parte ali em abril de 2020, chega a um preço bem competitivo, digamos assim. Lembrando, o petróleo é negociado em dólar e é por isso que ele fala, né, que houve uma elevação das commodities, em especial daquelas que são negociadas, né, com o real mais fraco. É o caso do dólar. Muito bom, o nosso timaço, Edu Petreri, obrigada, Nath, colocaram aí para você. Esse gráfico que está abaixo, o segundo, quando você vê esse vale, né, digamos assim, quando o gráfico embica para baixo, isso é em abril de 2020. E ele vai seguindo, em janeiro de 2021, o preço já embica para cima e chega no pico em outubro do ano passado. E aí Campos Neto diz, né, que a taxa de câmbio, o que é isso? É o valor do dólar. Oscilou entre níveis semelhantes aos observados no segundo semestre de 2020, com tendência de apreciação no segundo trimestre do ano, sendo revertida depois. Ou seja, o dólar se fortaleceu, havia uma expectativa de que ele voltasse depois, refluísse, mas isso não aconteceu.